Oi, Verônica, psicóloga aqui. Eu queria falar hoje com vocês sobre esse tempo de pandemia. O que vocês estão fazendo com as crianças dentro de casa? Muitas de nós estamos trabalhando fora, muitos pais estão fazendo home office, trabalhando em casa. Algumas pessoas moram em apartamento, outras moram em casa. Então, assim, nós estamos nos reinventando, né? Então, como não surtar em tempo de pandemia? O que que nós podemos fazer? O que que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, é manter a calma. Manter a calma que tudo isso vai passar uma hora. Só que está demorando. Não é tão rápido quanto a gente pensou lá no início. Lá no início a gente achou que ia ser um mês, pronto, acabou. E não. Pelo jeito vai durar bastante tempo. Não adianta a gente ficar ansioso com isso. O que está acontecendo muito no mundo agora, principalmente no Brasil, é as pessoas estarem muito ansiosas com relação a isso. Com relação à pandemia, o que que eu vou fazer? Será que o meu emprego vai durar? Será que minha empresa vai continuar? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas? E uma das outras coisas que está trazendo muita ansiedade e até muito nervosismo em algumas pessoas, principalmente as mães e pais, é a questão das crianças estarem em casa sem poder estar saindo, né? Então, o que está acontecendo? A maior parte das escolas infantis ou de adolescentes está tendo aula online. Então, o que precisa ser feito? Em primeiro lugar, gente, precisa manter a rotina de casa, a rotina que vocês sempre tiveram. Eles não estão de férias, vocês não estão de férias, mas aproveitem esse tempo para vocês se curtirem o máximo possível, para vocês se conhecerem, se reconhecerem, para que o relacionamento seu e do seu cônjuge também fique melhor, ao invés de piorar, porque tem muita gente que fala, ó, se não melhorar agora o negócio vai ficar pior, mas não vai não. É só vocês aprenderem a se conhecerem novamente, porque antes da pandemia era só correria na vida de todo mundo, né? Todo mundo vai pro trabalho, volta do trabalho, vai pro trabalho, só se encontra na hora da refeição, ou às vezes só na hora à noite, na hora de jantar, tomar banho e dormir. Então, isso está sendo ótimo para a questão do relacionamento dos pais com os filhos e entre os pais e entre os irmãos também. Então está sendo ótimo. Não está dando certo para a gente ver os nossos parentes, né? Os avós das crianças, os tios, os amiguinhos. Em alguns lugares até consegue fazer assim uma atividade ao ar livre, sem uma pessoa encostar na outra, sem beijar, sem abraçar, né? Até dá para andar de bicicleta com máscara, levando sempre o álcool em gel na mão ou na sua bolsa, para que tudo dê certo. Em alguns lugares onde não tem aglomeração e onde a criança não vai ficar passando a mão nas coisas e depois pôr na boca. Então, Verônica, o que que eu vou fazer? O que que eu faço dentro de casa? Invente atividades. Lembre do tempo que você era criança. O que que você brincava? Ah, Verônica, a maior parte eu brincava na rua. Tudo bem, além disso, o que mais que você fazia? Não era todo mundo que brincava na rua, não. Tinha muitos pais que não deixavam. O que que você fazia? Ah, eu assistia televisão. Tudo bem. O que mais? Ah, jogava jogo de tabuleiro, pulava corda, dominó. O que mais que fazia? Jogava uma carta, um baralho, né? Alguma coisa assim. Inventar atividades com as pintura, né? Desenhos. Então, coisas que vão estimular a criatividade da criança e que vão ajudar a acalmá-la. Jogos de computador, gente, o que acontece? No tempo que eu era criança, não existia nem computador. O computador foi existir quando eu já era adulto, já era formado, já estava trabalhando. Fui comprar meu primeiro computador, que foi um absurdo de caro naquela época, né? O celular não existia também. Agora, hoje o que acontece? As crianças estão no computador, estão no celular, no tablet, e elas estão se viciando nos joguinhos. Vício, isso é vício, sim, é verdade. Porque elas não conseguem. Se elas ficam um tempo, ela tá usando o celular do pai ou da mãe, e o pai ou a mãe precisa fazer uma ligação para alguém ou estudar alguma coisa ali no seu celular, qualquer coisa do tipo, a criança já, ai, não, 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 eu quero fazer de novo, tá? Eu quero brincar, eu quero usar. E então a criança não tá sabendo nem o que fazer mais. Muitos pais deixaram que isso acontecesse, mas calma lá, não tô pondo a culpa em ninguém.
Deixaram porque, assim, a criança começa a jogar e se distrair e fica quietinha lá, entendeu? E aí, só que assim, os pais têm que, como eu sempre falo, ligar as anteninhas e prestar atenção que muitas vezes as crianças passam do tempo. Não pode ser muito tempo no celular. Pode ser assim, ó, por exemplo, com a minha netinha, sabe o que a gente faz? Uma ou duas vezes por semana, ela liga pra mim em videochamada. Aí a gente conversa, eu conto historinha e tal, mas então ela não tá jogando, ela tá conversando comigo. Eu estou contando historinhas, esse tipo de coisa. Aí ela fala com o vovô, fala com a titia e assim vai, né? Mas jogos e televisão também não pode viciar. Então tem que ter outro tipo de atividade. Inventa aí, procura na internet o que você poderia fazer para distrair as crianças, tá? Aproveita para colocar a conversa em dia. E antigamente, gente, no tempo do meu avô, por exemplo, que não existia televisão, quando as crianças eram pequenas, o que eles faziam? Ficavam conversando, sentava para conversar, colocar o assunto em dia. Então, eu acho que esse tempo de pandemia, em vez de vir para piorar a situação na questão de relacionamentos, veio para melhorar. Nós é que temos que achar uma brecha aí para conseguir utilizar da melhor maneira possível, tá bom? Eu sei que não é fácil agora que já passaram o quê? 60, 90 dias, eu acho. Acho que já foram uns 90 dias que a gente tá aí com a maior parte sem aula. Provavelmente vai ficar até o fim do ano, não tenho certeza disso, não sei como é que vai ser. Mas vamos pensar nisso, não vamos deixar as crianças o tempo todo nos jogos da internet, porque isso faz muito mal para eles. Então vamos ter que ficar procurando coisas para fazer. Conversar, olhar nos olhos, abaixar quando você for maior do que a criança, com certeza. Então ou você agacha ou você senta perto da criança, olha nos olhos, conversa, fala que ama, conta histórias do seu tempo, pede para a criança inventar uma história. Lê o seu livro, a criança lê o livrinho dela, ou você lê para ela, entendeu? Então tem muitas e muitas coisas que você pode inventar aí e fazer com as crianças, tá bom? Espero que vocês aproveitem esse tempo para a gente pensar e repensar o que está sendo a nossa vida, que estava antes da pandemia, uma vida corrida, que a gente não tinha tempo para os filhos. A gente pensava só em trabalhar, trabalhar e trabalhar, tá bom? Um beijo para todas então, até a próxima, tá bom?